Vocês já devem ter ouvido falar sobre a história de Jonas, aquele que foi engolido por um peixe. Mas hoje a gente vai entender um pouco sobre qual era o objetivo principal dessa lição. Eu sempre achei que a história de Jonas fosse uma história referente à obediência, né? Ensinar pra gente obediência. Mas na verdade, o que a gente aprende nessa lição é uma história de que é difícil amar e perdoar. E é difícil para nós, né? Nós, seres humanos, não para Deus. Primeiro a gente vai começar com essa história da viagem de Jonas. Então começa dizendo assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E continua. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis, e pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor. Então, olha aqui, a cidade de Jonas era essa aqui, Gat-Hefer. Ele desceu para Jope e pegou um barco para fugir para Tarsis, aqui, né? Muito mais longe do que Nínive. Por que ele tinha tanto medo de pregar em Nínive? Por que ele fugiu? Nínive era a principal cidade dos assírios, que eram inimigos dos israelitas. Os reis e soldados assírios eram famosos por sua brutalidade, que incluía a tortura e o cruel assassinato dos povos que conquistavam. Então eles já tinham uma fama tão ruim que quando Jonas ouviu que ele deveria ir pregar para Nínive, ele preferiu fugir para um lugar mais longe possível do que ter que pregar nessa cidade. Nesse momento, a gente vai ver também que Jonas não acreditou no que o Senhor estava falando para ele. E não acreditou que o Senhor realmente queria que ele pregasse em Jope já, em Nínive, e que era necessário que ele fosse para esse lugar. E ele então resolveu fugir. Nessa fuga, lembra que ele pegou um barco? Veio então uma grande tempestade nesse barco. Uma tempestade tão medonha. Olha como esse barco ficou aqui nessa imagem, né? Isso é só pra gente ter uma noção de como essa tempestade foi terrível. Então veio a palavra do Senhor, filho de Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas o que Jonas fez foi exatamente o contrário. Ele resolveu fugir, né, daquele chamado. E aí, no barco, eles começaram a saber que tinha alguma coisa errada, né? Os homens perceberam que tinha alguma coisa errada ali e que alguém ali estava devendo alguma coisa para Deus. Então eles perceberam que era que Deus estava falando, querendo mostrar algum sinal para alguém. Então eles lançaram sorte para saber quem era o responsável por aquela tempestade. E a sorte caiu para Jonas. E Jonas disse realmente que ele era um hebreu, que ele seguiu o Senhor, né? E que era por causa dele aquela tempestade. Então esses homens tremeram com grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar nos aquiete? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar,
e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa é que vos sobreveio esta grande tempestade. Então, o que os homens fizeram? Lançaram, como vocês veem aqui, ó, lançaram Jonas ao mar, nessa imagem. Porque realmente Jonas pediu para que ele fosse lançado, né? Para que a tempestade acabasse. A gente vai aprender que o Senhor, Ele vai exigir que nós prestemos contas das responsabilidades que Ele nos deu, mesmo que as tentemos evitar. Quais podem ser essas responsabilidades? Uma responsabilidade familiar, pode ser uma responsabilidade, um chamado na igreja, pode ser o chamado missionário. Então, sempre que o Senhor nos chamar para algo, Ele vai querer que nós cumpramos. Nós podemos fugir, nós podemos evitar por um tempo. A gente pode até ficar inativo da igreja para não ter que cumprir essa responsabilidade, mas ela sempre vai ser nossa responsabilidade, embora nós aceitemos ou não. Naquele momento, então, a gente vê aqui, ó, Jonas foi engolido por um peixe. Diz aqui: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, nesse momento que Jonas foi lançado ao mar, a gente vai ver aqui que o Senhor, Ele quis que houvesse essa lembrança aqui da morte e ressurreição. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, Ele ficou 3 dias, né? Nesse período aí, nesse período de morte. Então, nesse período, sexta, sábado, domingo, em que ele esteve morto, ele foi e realizou o seu trabalho lá no outro lado do véu. Então, esses 3 dias de Jonas também é uma lembrança dessa morte e ressurreição de Cristo. Ok, mas o que mais que a gente aprende? Enquanto Jonas estava na barriga do peixe, ele orou. Ele orou buscando arrependimento. Ele percebeu que o que ele tinha feito era realmente errado, que o Senhor precisava dele. O Senhor podia fazer por outra pessoa? Podia. Mas o Senhor queria dar aquela bênção para Jonas, e o Senhor queria dar aquele ensinamento para Jonas. Então, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a correnteza me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu dizia: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo na tua santidade. Então, quando Jonas falou isso aqui, mostrava que ele realmente estava disposto a voltar-se para o Senhor, a buscar o Senhor novamente, a ter experiências com o Senhor. Então, diz aqui, né? Todavia, tornarei a ver o templo na tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolavam na minha cabeça. Eu descia até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra me encerrariam para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. E continuando, desfalecendo em mim a minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam vaidades enganosas abandonam a sua própria misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Olha só, aqui ele está dizendo que agora ele ia fazer, né? Ele estava disposto a fazer para o Senhor, estava disposto a se sacrificar pelo Senhor. O que prometi pagarei, do Senhor vem a salvação. Então, aqui, nesse momento, Jonas, ele mostrou que estava realmente arrependido. Então, se clamarmos ao Senhor
e nos arrependermos quando pecamos, podemos receber a sua misericórdia. E Jonas recebeu a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque, mesmo tendo sido lançado ao mar, ele depois foi tirado do mar, né? Então, muitos de nós tropeçamos, recaímos em erros passados, mas creio firmemente no Evangelho da segunda chance. Mas o Evangelho da segunda chance significa que, tendo sido fracos, tornamos-nos fortes depois disso. James E. Foster disse. Ou seja, por mais que nós erremos, o Senhor não quer que a gente permaneça no erro. Ele nos perdoa quando a gente se arrepende sinceramente, mas Ele quer que nós agora façamos ainda melhor, porque nós recebemos o seu perdão, nós recebemos a sua misericórdia. E aí naquele momento então Jonas foi e cumpriu, né? Foi cumprir a sua missão. E viu a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a pregação que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade diante de Deus, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E novamente os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, lembram que nós falamos que quando, naquela época, eles vestiam-se de panos de saco, estavam mostrando o verdadeiro arrependimento. E desde o maior até o menor, quer dizer, até desde o mais importante, como o rei de Nínive, até a pessoa mais simples daquela cidade, mostraram arrependimento. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então o Senhor ele tinha uma promessa: o Senhor destruiria aquela cidade se eles não se arrependessem. Mas eles se arrependeram. E Jonas, né? Olha aqui, é o de Bruce Armacon que disse: sacos de cinza acompanhados de jejum, oração e petição ao Senhor tornaram-se símbolo do mais sincero e humilde arrependimento. Mas Jonas ficou alegre com isso? Qual você acha que era o sentimento de Jonas? Eles se arrependeram, o povo se arrependeu depois que Jonas pregou arrependimento. Então, depois que o povo de Nínive se arrependeu, o que foi que Jonas sentiu? E por que ele sentiu isso? O que você acha? Bem, na verdade, Jonas não ficou feliz com o arrependimento daquele povo. Ele mesmo queria ver era a destruição do povo. E desagradou-se Jonas extremamente disso e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha só o comentário de Jonas, né? Estava muito decepcionado, porque ele não esperava. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Né? O Senhor falou para ele: é isso mesmo, tá certo você ficar irado desse jeito com o povo que se arrependeu. Jonas, pois, saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, né? Ele estava disposto a ver a cidade pegar fogo. E preparou o Senhor Deus uma boboreira e a fez subir por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou grandemente por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva. E
feriu a boboreira e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus ordenou um vento quente oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais. Então, o que aconteceu de verdade era que o Senhor amava Nínive, porque também era o seu povo. Todos nós, independente de sermos obedientes ao Senhor ou não, ou iníquos, o Senhor nos ama. E o Senhor fez com que a palavra dele fosse pregada àquele povo. Porque todos precisam receber o conhecimento antes do julgamento. Então, o povo se arrependeu. Ou seja, um povo que o Senhor cuidou, um povo que o Senhor criou, um povo que o Senhor ajudou a prosperar, um povo que o Senhor fez crescer, né? A cidade era grande, eram muitos. Então, o Senhor teve todo um cuidado com aquela cidade. E Jonas não tinha o menor afeto pelo povo. Quando ele viu que o Senhor cuidou daquele povo, que o Senhor preveniu aquele povo, que o Senhor não deixou que o mal destruísse aquela cidade, ele ficou chateado. Ele ficou chateado também porque a árvore que ele não plantou, que estava fazendo sombra para ele, secou. E aí o Senhor disse: você não plantou a árvore, né? E você está chateado porque ela secou. Então, mas o povo, que você deveria se preocupar realmente com as pessoas, você não se preocupou. O Senhor ensina amor e perdão. Então, para nós nos tornarmos semelhantes ao Senhor, nós precisamos aprender a amar e perdoar os outros como Ele o fez. Vamos pensar o seguinte, agora, né? Quando nós encontrarmos as pessoas, independente do que elas são, tratar com amor e perdão, porque da mesma maneira que eu quero receber o perdão para mim, eu preciso perdoar. O puro amor de Cristo pode remover as escamas de ressentimento e a ira de nossos olhos, permitindo-nos ver os outros da maneira que o Pai Celestial vê a nós. Como mortais imperfeitos e falhos, que têm potencial e valor muito além do que conseguimos imaginar, pelo fato de Deus nos amar tanto, nós também devemos amar e perdoar uns aos outros, porque o Senhor ele vai querer o bem para todos nós, ele não vai querer: ah, não, esse aqui é o meu povo que está guardando meus mandamentos, é só esse aqui que eu vou amar, que eu vou cuidar. Não, né? Todos são seus filhos. E no que se relaciona a ódio, maledicência, desprezo, infâmia, rancor ou desejo de magoar, apliquem o seguinte: parem já. É muito simples. Simplesmente temos de parar de julgar os outros e devemos substituir os pensamentos e sentimentos dessa natureza por um coração cheio de amor a Deus e a seus filhos. Por dependermos todos nós da misericórdia de Deus, como podemos negar aos outros, em qualquer medida, a graça de que desesperadamente também necessitamos? Vamos lembrar, em algum momento, Jonas precisou da misericórdia de Deus, precisou do perdão de Deus. Por que ele negou aquele perdão para aquele povo? Por que ele não pensou que aquele povo também precisaria do seu perdão? Aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês: quando foi que vocês tentaram amar e perdoar como o Senhor? Que bênçãos receberam por isso? Se sentiram mal? Se sentiram bem? Se sentiram em paz? Se sentiram gratos? Sentiram que vocês também gostariam de receber amor e perdão?
O que aprendemos sobre o Salvador? O que aprendo sobre o Salvador? Nessa lição nós aprendemos que o Salvador é misericordioso para com todos. E da mesma maneira que ele oferece o perdão para mim, da mesma maneira que ele me perdoa e que eu quero o seu perdão, ele também vai perdoar, ele também pode perdoar outras pessoas. Ele pode perdoar quem ele quiser. Diferente de mim, né? E eu tenho que perdoar todos, ou nós temos que perdoar todos, mas Deus perdoa quem ele quer. O que eu preciso fazer com o que eu aprendi? Estender esse perdão a todas as pessoas. E jamais fugir de minhas responsabilidades. O Senhor, Ele quer o bem para todos. O Senhor, Ele deseja que todos nós façamos, cumpramos o nosso papel. Em nome de Jesus Cristo. Amém.